O Congresso Nacional não está de quatro, está rastejando. Nós estamos vivendo um momento de vergonha. E essa nota de Davi Alcolumbre é uma vergonha. É um consórcio. Eles estão se autoprotegendo. Mas não tem mal, Davi Alcolumbre, que dure para sempre. Então, se o Brasil está pagando pelos crimes, pela sandice de Alexandre de Moraes e dos seus pares, que na verdade ele só é o verbalizador disso tudo, porque ele se mostra o mais mal de todos, está fazendo isso porque o Senado não o impeachmentou. O Lula é um laranja do eixo do mal. Então, a soberania brasileira está sendo violada por Luiz Inácio Lula da Silva, seu partido, e o consórcio do Supremo Tribunal Federal. Um consórcio que envolve o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, faz uma nota esdrúxula quando a gente pensa que o Senado vai reagir. Uma grande reviravolta em Brasília. Senador Magno Malta faz denúncia sobre Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que está coliado com o sistema fortemente, e ele vai mostrar aqui, o Magno Malta fez denúncias com provas, mostrando quem é o real responsável por toda essa bagunça e por que ele faz isso. Mais importante, olha só o que ele tem para mostrar aqui. E logo em seguida nós vamos mostrar aqui um advogado que vai colocar as coisas aqui em pratos limpos. Pessoal, realmente o Congresso está prostrado, mas tem alguns senadores que ainda têm vergonha na cara, como o Magno Malta. Confira a fala aí, o desabafo que ele fez para todo o Brasil, e dá um like nesse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, a oportunidade é essa, é agora. Se inscreva aqui, vamos para essa matéria. Davi Alcolumbre não gostou nada disso que o Magno Malta falou. Confira. Na verdade, eu denuncio o ativismo desde 2005, sei lá, ativismo judicial eu venho denunciando já desde 2005, e esse troço se escalou desde o primeiro mandato de Davi Alcolumbre, que essa nota dele é coisa de brincalhão, não é? Se escalou, depois veio para o Rodrigo Pacheco, agora para ele. Então, se o Brasil está pagando pelos crimes, pela sandice de Alexandre de Moraes e dos seus pares, que na verdade ele só é o verbalizador disso tudo, porque ele se mostra o mais mal de todos, né? Está fazendo isso porque o Senado não o impeachmentou. Tem N pedidos de impeachment e que são travados pelos presidentes. O Rodrigo Pacheco já perdeu o seu visto para os Estados Unidos. E dizem que está sobre a mesa questões relacionadas a Davi. Se ele assina uma nota dessa, não é em nome do Senado, ele está assinando em nome dele. Porque nós somos 81. Ele não está assinando no meu nome. Eu fiz uma nota à imprensa refutando veementemente essa nota vergonhosa do presidente do Senado. Agora, o que restava uma esperança, com toda essa pressão que o Brasil está recebendo, e recebendo pressão porque foi buscar pressão, o Brasil se alinhou ao eixo do mal, esse é o primeiro, né, ao eixo do mal, onde o Brasil está. A democracia da América Latina foi arrastada pela esquerda, pelo PT, por Lula, pelo comunismo, foi arrastada para o quartel do eixo do mal, com o Irã, com a Rússia, com a China. E, na verdade, nesse momento, todos eles, no tarifaço, já tiraram o corpo fora e deixaram ele sozinho. O Lula é um laranja do eixo do mal. Então, a soberania brasileira está sendo violada por Luiz Inácio Lula da Silva, seu partido, e o consórcio do Supremo Tribunal Federal. Um consórcio que envolve o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, faz uma nota esdrúxula quando a gente pensa que o Senado vai reagir diante de uma ameaça, de uma Magnitsky para ele, de punição para ele, porque isso é violação de direitos humanos. Ele me sai com uma nota dessa, defendendo Alexandre de Moraes, parecendo que não tem conhecimento, e tem conhecimento, faz parte desse consórcio. Ele podia, pelo menos, ter olhado a foto, ou olhou e deu de ombro, porque, na verdade, ali ele se autoprotege. Aquele dedo que Alexandre de Moraes está dando para o próprio Senado, para o próprio Congresso Nacional. Quando a gente reclama dele, a gente fala de Alexandre de Moraes, é como se aquele gesto obsceno dele valesse para nós. Agora, não existe
entre o chão e a barriga do Congresso Nacional nenhum tipo de espaço mais para rastejar. O Congresso Nacional não está de quatro, está rastejando. Nós estamos vivendo um momento de vergonha, e essa nota de Davi Alcolumbre é uma vergonha, é um consórcio. Eles estão se autoprotegendo, mas não tem mal, Davi Alcolumbre, que dure para sempre. Não tem mal que dure para sempre. Você não fala em meu nome, você não está falando em nome de Girão, você não está falando em nome de Flávio, você não está falando em nome de Cleitinho, desses que eu posso citar, do Jorge Seif, no nome de Damares. Você está falando no seu nome e daqueles que participam desse mesmo conluio. Então, assim, é entristecedor, é desmoralizante, como eu já disse, eu fiz uma nota à imprensa repudiando e rebatendo esse passar de pano, esse abraço efetivo dele nas atrocidades praticadas por Alexandre de Moraes com autorização do Senado, com autorização dele, com autorização do Pacheco, que nunca tomaram nenhuma atitude para poder deter esse cidadão que humilha, que prende, que dá 17 anos, 12 anos, 15 anos de cadeia para inocente nesse país e, por fim, quer destruir a vida de um cara que nunca violou a Constituição, chamado Jair Bolsonaro. Acho que Davi, ele está, nesse momento, dando esse abraço a Alexandre de Moraes, como se estivesse agradecendo Jair Bolsonaro por ter feito ele presidente do Senado no primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Essa é a gratidão, esse é o agradecimento. Essa gente não tem qualquer compromisso com o povo, parece que eles não temem o povo, e é por isso que dia 3, por isso que nós temos que estar nas ruas e não sairmos mais das ruas. Eu não sei se a nota de Davi Alcolumbre é medo de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes deve saber muito, medo do Supremo, ou é convicção mesmo, né? Ou uma convicção imposta pelo medo, né? Imposta pelo medo. A minha conclusão é que ele não fala em meu nome e ele não fala em nome de tantos outros que eu citei aqui, e me desculpe alguns que não foram citados por mim, mas ele está falando no seu próprio nome, porque eu não tenho medo do Supremo, não devo nada ao Supremo, e também não os trato como juízes, como aqui já disse, porque é um conluio de mau elementos que estão fazendo mal ao Brasil. Parabéns, Davi Alcolumbre, pelo seu abraço afetivo, pela sua empatia com Alexandre de Moraes, empatia que você não tem com o povo brasileiro. O comunista Flávio Dino usou até um texto do profeta Isaías, do livro de Isaías na Bíblia, para poder fazer a defesa de Moraes. Esse gesto imoral, ele já vem praticando imoralidades morais, psicológicas, emocionais, perversão. Isso é uma mente pervertida, né? Isso é um demônio, isso é uma mente pervertida. Só uma mente pervertida em público, na era da internet, sabe, com um estádio carregado de câmeras por todos os lugares, faz um gesto tão obsceno. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que está cheio o coração desse indivíduo sem empatia, desse indivíduo que destruiu o ordenamento jurídico nacional? Pior, que ele é verbalizador. Então, somente ele é o megafone de um consórcio de perversos. Ali, aquele gesto representa todos eles. Imagina quando eles estão juntos, que eles zombam, que eles debocham do povo brasileiro. Ultimamente, o que se lê de notinhas é que eles debocham do Eduardo Bolsonaro. Aliás, quero aproveitar para parabenizar Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, mandar força para ele, pelo que está fazendo, pelo que está lutando, pelo sacrifício que está se colocando para o seu povo. Ninguém nasceu para semente. Nós não nascemos para semente. Um dia nós vamos passar dessa vida e precisamos passar com muita dignidade. Então, esse gesto feito por Alexandre de Moraes é exatamente o que a Bíblia diz. A boca fala do que o coração está cheio. Esse indivíduo, esse elemento pervertido, esse demônio pervertido, não é? Nessa mente psicopata desse indivíduo, tão somente representa aquilo que de verdade ele é, e ele representa de verdade o consórcio que ele faz parte. É tão somente um pervertido que não pode ser chamado de juiz, nem de ministro de uma corte suprema. Não é? É um afrontador, alguém que vem recebendo corda, engole corda, né? Você é forte, você é valente, você faz, vai lá, a gente conversa aqui, você então vai lá e carimba, né? Engoliu essa corda toda por ser esse indivíduo absolutamente pervertido, e demonstrou isso ontem para milhares de pessoas. Eu acho
também como Gaia, que todos os torcedores que ali estavam protestando contra ele, eu soube que eles mostravam o cartão de crédito para ele, e ele fez o gesto, que eles com processo contra ele. Por aquele gesto obsceno diz muita coisa. Tá mandando as pessoas tomarem naquele lugar, ir para aquele lugar, não é? E, assim, todo mundo sabe o que é a tradução daquilo. Todo mundo sabe o que é a tradução daquele gesto obsceno. Mas gestos obscenos maiores ele tem feito na sua pífia atuação debochada do indivíduo, de um elemento que não merece ser chamado de ministro supremo. Há quase 3 anos eu venho denunciando os crimes praticados por esse senhor, sem qualquer consequência aqui no Brasil, pela omissão criminosa do Senado Federal. Na semana passada, os Estados Unidos aplicaram uma penalidade de cancelamento dos vistos de Alexandre de Moraes e mais 7 ministros do STF, inclusive os seus familiares. Mas hoje veio uma punição mais severa, aplicação da Lei Magnitsky, onde ele não poderá fazer qualquer operação financeira no mundo que envolva empresas americanas, especialmente os cartões de crédito. É uma boa punição? É uma boa punição, para ele ver a consequência de tantos bloqueios de contas que ele fez até hoje. Mas é suficiente? Não. É necessário que o Senado Federal tome uma posição para afastá-lo do cargo e, na sequência, ele ser punido criminalmente com pena de prisão. Isso é justiça à vista dos homens e a justiça divina. Será fácil? Não, porque enquanto ele não for afastado, ele continua com a sua caneta maldita prejudicando as pessoas nesse país. Pessoal, o que ele já fez com essas pessoas do 8 de janeiro e com vários políticos é inadmissível. É inadmissível. Cabe a nós a mobilização. Vamos manter as passeatas, caminhadas, manifestações em praças públicas para que o Senado Federal acorde. Eu não gosto de comemorar derrota de ninguém, mas a derrota de Alexandre de Moraes é a vitória da justiça. Ele começa a colher o fruto da árvore que ele mesmo plantou. O veneno que ele está tomando agora vem da sua plantação, das suas próprias atitudes. Então, pessoal, dia 3, no próximo domingo, povo das ruas, eu posso, você pode e nós podemos. E vamos retomar o nosso país das mãos desse sistema perverso que está subvertendo toda a ordem nacional e causando a intranquilidade. Nós precisamos voltar a ter paz nesse país. Um ministro do Supremo Tribunal, que é a última corte que deveria dar um exemplo. Eu me lembro de que um professor na faculdade, lá nos idos de 2000, falou que o juiz deveria ter quase que um sangue azul, que deveria ser alguém ponderado, calmo, paciente, que não falasse fora dos autos, que ponderasse os motivos, as razões, os argumentos e as provas de ambos os lados. Depois, tomar uma decisão. O que a gente vê é exatamente o contrário. Ele toma a decisão e argumenta e utiliza provas para justificar a decisão já tomada. Ele fala o máximo possível fora autos, o que é horripilante, porque eu não consigo conversar com vocês sobre aborto 15 minutos e não ser perceptível qual é a minha relação com o tema, se eu sou favorável ou não. O juiz é exatamente a mesma coisa. Ele, a todo o tempo, todo o processo se manifesta, utiliza de um lado, é vítima. Nós não temos mais um juiz. E como disse anteriormente o entrevistado, eles utilizam de um português para subverter o significado.
A taxação dos Estados Unidos, a soberania é uma taxação que o americano tem que pagar. O americano, se quiser comprar produtos, terá que pagar 50% a mais. Nada mais soberano do que decidir quanto custa ou não o produto comprado de outro local. Aliás, o Lula sequer vende ou compra alguma coisa para os Estados Unidos. Quem faz isso são empresas, são pessoas físicas que estão sendo atrapalhadas por decisões do próprio Lula e do ministro Alexandre de Moraes, através do Supremo Tribunal Federal. E eu não estou inventando isso, está escrito na carta do Trump. Eu vou tomar essa decisão por causa disso. E aí, ao invés de fazer uma correção, pedir uma negociação educada, assim como fez a China, e de fato Trump voltou atrás, não, eles falam que Trump, se ele estivesse no Brasil, é inacreditável, vou resolver a guerra num copo de cachaça, eu volto 6, e a briga de elefante, quem sofre é a grama. Essa é a situação do brasileiro, onde ninguém confia mais a compra de uma máquina, porque ninguém respeita e vai confiar num contrato, numa lei, na Constituição, no judiciário. Ninguém sabe quanto é o imposto do ano que vem, como que vai ser feita essa apuração. E ainda assim, quem entende tudo isso, não vale a pena comprar a máquina, porque a Selic está 15% por desastre econômico do país. Nós temos esse um ano para tentar salvar o país, porque não sei se nós aguentamos mais 4 anos com um judiciário, um executivo e, na maioria das vezes, a maior parte do Congresso Nacional, infelizmente, em conluio contra o brasileiro. Nós temos 2 pessoas na relação, o setor parasitário e o setor contribuinte. A gente precisa convencer as pessoas para que os nossos representantes, que a maioria parte da imprensa, mesmo aquela comprada, faça uma pressão gigantesca para que essa atitude contra o ministro Alexandre de Moraes vá contra todos os outros abusadores da Constituição Federal. Contra, inclusive, o português. Não existe mais antidemocrático do que você cancelar uma feita pelos representantes eleitos democraticamente. O STF fez exatamente isso. Aliás, o ministro, através de uma decisão monocrática, cancelou a aprovação da derrubada do decreto do IOF. E isso é em defesa da democracia conforme eles, sendo que não existe nada mais antidemocrático do que isso. Então eles subvertem o português, eles sangram todos os trabalhadores. Aliás, o carrapato já está maior que a vaca. O carrapato também não tem cérebro, mas ele sabe que não pode matar a vaca, porque senão também não tem mais leite. Nós estamos num momento crucial do país. E essa punição, ela é extremamente necessária, vindo tarde, e precisa de uma resposta já na semana que vem, onde o Congresso vai ter um restart aí do recesso branco, que, aliás, fomos nós, deputados, eu, pela primeira vez na vida, proibido de trabalhar sob justificativa de que vai ter que trocar o tapete. Vergonha nacional. Assim, né, como a gente tem, né, a perfeita fala do senador Magno Malta aí, a gente tem visto que o sistema está tentando se defender, né? Eles precisam fazer essa defesa e eles vão usar essa retórica de que defendendo a democracia, defendendo a soberania, né, que aqui as instituições estão funcionando perfeitamente, porque o Alexandre de Moraes é o navio quebra-gelo desses caras. É o cara que se expõe, é o cara que faz as perversões, como bem colocou o senador Magno Malta, né? E lembra muito aquele juiz da Alemanha nazista lá, que era o presidente do Tribunal do Povo, o Roland Freiser, né? E inclusive há literatura que fala exatamente isso, da perversão da justiça na Alemanha nazista. É o que a gente tem visto aqui no Brasil, a perversão da justiça com fins, obviamente, escusos, né? Então, assim, eles precisam fazer essa defesa. Todo mundo vai fazer a defesa, dizer que não, veja bem, o Brasil não pode sofrer ataques à sua soberania. Ninguém está atacando a soberania do Brasil.
Pelo contrário, eu acho que até esse tipo de coisa vai nos ajudar a reafirmar a nossa soberania depois que a gente passar por esse processo, que a gente vai ter que passar por ele, né? Não vai ser um processo fácil, mas a gente vai ter que fazer essa limpeza institucional. Isso é necessário que aconteça. Então, assim, eles vão todos fazer essa defesa, dizendo, não, veja bem, esse discurso está pronto, a gente já sabia que eles iam fazer isso, é o discurso que eles vêm usando desde antes de assumir o governo, né? Eles já têm aquelas 3, 4 palavras que eles usam sempre, né? Democracia, discurso de ódio, soberania, ou seja, a soberania é a palavra da moda agora, daqui a pouco eles inventam outra, mas são apenas palavras vazias. Então, o Lula, como tu bem lembrou lá, Serrão, que sequer, né, assinou a Constituição, postar uma foto da Constituição é a mesma coisa que um ateu usando a Bíblia. E a gente viu, né, outra vez citando aqui o senador Magno Malta, que o comunista, ou seja, se ele é comunista, ele não pode ser cristão, o comunista Flávio Dino citando a Bíblia. Eles fazem isso muito bem, porque eles são muito cara de pau. Pois é, pessoal, tudo isso já passou de todos os limites. Nós já fizemos de tudo que era para ser feito, já fizemos abaixo-assinado, já fizemos manifestação, tudo. Os senadores de direita já foram ali, deram coletiva, falaram que a pauta agora do momento é o fim de Alexandre de Moraes. Não há mais o que fazer. Eu quero saber agora é o que Davi Alcolumbre e Hugo Mota vão fazer sobre isso que está acontecendo no Brasil. Agora, se essas manifestações começarem neste domingo e forem no próximo e no outro, e daqui a pouco até mesmo os caminhoneiros aderirem ao sistema e fizerem uma paralisação, o Brasil tem tudo, pessoal, tem tudo para poder colocar um ponto final nessa situação que já deu, pessoal, já deu. Essa situação não pode continuar dessa forma. Alexandre de Moraes zombando do povo brasileiro. E aí no último jogo que teve, né, o clássico ali Palmeiras e Corinthians, fazendo um gesto obsceno. Quando que nós poderíamos falar que a gente ia ver um juiz da Suprema Corte do Brasil, que era para ser uma das pessoas mais respeitosas desse país, fazer um gesto desse num campo de futebol? Para começar, não era nem para ele estar ali, né? Porque se tem tantas demandas no país, na verdade, poderia estar trabalhando, né? Mas no Brasil, os juízes são mais influencers e são mais politiqueiros do que qualquer outra coisa. Na verdade, pessoal, o que nós deveríamos ter mesmo neste país era o judiciário poderia também ter um cargo eletivo, poderia participar de eleições, de votação e o povo votar para saber quem é que vai estar ali no Supremo Tribunal Federal. Isso que deveria acontecer. Um ministro do Supremo ganha cerca de 50 mil, quase 50 mil reais limpo, livre e mais as suas regalias. Agora, você sabe aonde que ele ganha mais dinheiro? Com seu escritório de advocacia. Esses juízes, né, Barroso, Gilmar Mendes, o próprio Moraes e outros mais, eles têm escritório de advocacia próprio. Por quê? Existe um grande complô ali, né? O que acontece é o seguinte, se você tem uma causa e você tem um escritório do Zé e tem um escritório do ministro do Supremo Tribunal, aonde você vai preferir colocar a sua causa para ter maior chance de vitória ali e da sua defesa? Claro que é num escritório de nome de um ministro, né? De um iluministro. E aí eles ganham muito dinheiro, rios de dinheiro. E aí tem também uma certa linha ali, né, de pensamento em Brasília, falando que o próprio Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, que também tem escritório de advocacia porque ele é também advogado, não passou os pedidos de impeachment e várias outras coisas ali, justamente por quê? Porque ele tem clientes com causas no Supremo Tribunal, então está coliado uma coisa com outra, não pode ir contra o Supremo. Pessoal, na verdade, esse país tem hora que eu penso o seguinte, que não existe mais jeito. Por quê? A quem nós podemos recorrer? Se a Suprema Corte do país, que é aquela última instância, né, ela está coliada com esse governo que quer ter o 4º mandato. Foi o que Lula falou. O sonho dele é ser eleito em 2026 para fazer o seu 4º mandato. Você já pensou aonde que o Brasil vai parar com mais 4 anos de Lula? Nessa semana, né, o Donald Trump deu uma entrevista falando que está aberto, está aguardando um telefonema do presidente Lula. Na verdade, o Donald Trump é uma pessoa que sabe o seu lugar, né, sabe se colocar. Vários assessores, vários embaixadores, senadores do lado da esquerda quiseram entrar em contato lá com a Casa Branca, mas o Donald Trump falou, não converso com ninguém, deixa ele ligar para mim, eu quero conversar diretamente com ele.
Lógico, pessoal, um presidente da maior nação desse país, o homem mais influente desse país, ele quer conversar, lógico, com o presidente do Brasil. E o presidente do Brasil está fazendo esse papelão e nos colocando em maus lençóis. Coloque aqui nos comentários o que você acha dessa fala do Magno Malta, né? Será que agora realmente vai acontecer alguma coisa com essas manifestações? Você acredita que o povo indo às ruas pode resolver alguma coisa ou pode pelo menos ajudar a fazer uma pressão? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal, pessoal. Estamos chegando a 500 mil inscritos, seguidores e conservadores. Nos ajude a chegar a esse número, tá bom? Se inscreva aqui no canal e tamo junto.